derrota dolorida do Ceará na Arena Castelão. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Em 3 pontos, a gente vai tentar explicar um pouco daquilo que foi Ceará 0, Juventude 1. E antes de mais nada, aquele pedido de sempre para você que está chegando nesse vídeo aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, que é sempre muito importante para a gente continuar crescendo aqui no canal, tá? Um abraço para todo mundo. Já ultrapassamos 10.600, agora é rumo aos 11.000 inscritos e esse vídeo pode ajudar a chegar mais próximo nisso. Vamos lá, vamos tentar falar um pouco sobre essa derrota da equipe do Ceará, né? Só para contextualizar, o Ceará enfrentou um adversário hoje que era o 18º até o começo da rodada. De 9 jogos que havia feito fora do Alfredo Jaconi, ele tinha conseguido um empate num 2-2 contra o Vitória lá no Barradão, já nos últimos minutos de jogo, quando estava perdendo por 2-0 e conseguiu 2-2. E 8 derrotas. 8 derrotas. O Ceará foi o 10º time a ser enfrentado fora de casa e o Ceará perde o jogo. Então, assim, eu sei que estatística não entra em campo. E nem tem obrigação mesmo, de fato, no futebol. Você tem que ganhar. Você é obrigado a ganhar do seu oponente. Mas, de certa forma, era um adversário que o Ceará tinha que vencer o jogo. Para as pretensões do Ceará, para o nível de jogo do Ceará, para o que o Ceará demonstrou fora de casa nos jogos anteriores, era um jogo para vencer. Não dava para perder ponto para o Juventude. E o primeiro ponto é dizer que a escalação do Ceará sem o Lourenço veio com algo muito parecido com o que a gente já viu do Léo Condé com a entrada do Mugni. Um jogador que sustenta ali junto com o Pedro Raul, que impede ali a boa saída de bola da equipe adversária, que força o erro do adversário, como aconteceu no primeiro tempo hoje. É um jogador criativo, que segura a bola, que articula, e acho que o lado esquerdo do Ceará, mesmo com o criticado Nicolas, fez um bom primeiro tempo. Ailon, Mugni e Nicolas. Foi um trio que triangulou, que ocupou o campo de ataque, que conseguiu jogar nas costas do Reginaldo, fez alguns cruzamentos, e para se você olhasse inicialmente, não era um trio dos mais promissores. E conseguiu produzir mais do que Galeano e o Fabiano ali pelo lado direito. Então, foi um Ceará que veio com uma proposta de sair um pouco mais, de ocupar mais o campo de ataque, e de alguma forma foi um Ceará que também teve essa possibilidade. Mas, de forma geral, chegou muito pouco ao gol do Jandrei. Muito pouco, quase nada em termos de lances perigosos. Assim, não foi um Ceará que foi tão incisivo, que forçou a barra. Muitos chutes bloqueados, né? O venezuelano Wilker Angel foi um dos principais jogadores, principalmente no primeiro tempo, com muitas interceptações de cabeçada perigosa do Pedro Raul, de finalização do Ailton, finalização do Galeano. Algumas chances que o Ceará teve que acabou não conseguindo executar ali o gol, né? O segundo tempo, e também o segundo ponto que eu falo nesse vídeo, é destacar que o Ceará volta com o mesmo time e o Carpini, com a ideia, o Juventude começa marcando ali na zona um pouquinho depois do meio de campo. No segundo tempo ele abre mais o time no sentido de ocupar mais o campo de ataque, tanto na saída quanto com a bola. Foi um Juventude que sofreu uma pressão inicial ali por volta dos 7, 8 minutos, uma jogada que o Fabiano Souza ganha do Batalha num lance de dividida, faz um cruzamento, o Pedro Raul cabeçada, a principal chance do Ceará, e a defesa muito, muito boa do Jandrei. 1 minuto depois o Mugni finaliza, mas daí pra frente era o Formiga, que entrou, o Igor Formiga ali numa segunda linha, no lugar do Gabriel Veron, atrapalhando mais o lado esquerdo do Ceará, e o Juventude começou a tocar a bola, o Ceará sentiu muito esse momento do jogo. E o segundo ponto é destacar que o Condé começa a fazer mudanças, que inicialmente empurram o Juventude para trás, mas que daí para frente passa a ser um marasmo, futebol muito pragmático e previsível. O pragmatismo do Léo Condé, que a gente fala aqui em tom positivo, ele é o pragmatismo da distribuição em campo. O padrão tático do pragmatismo do Léo Condé é positivo. O pragmatismo ruim do Léo Condé, e a culpa também é dividida, bastante dividida com os jogadores, é na hora da produção de jogadas. Que, por um lado, o terceiro ponto eu vou falar um pouco mais do que eu achei das mudanças do Léo Condé, mas em termos de desempenho técnico, em termos de desempenho dos atletas, eu acho que o segundo tempo do Ceará ele foi em decadência, ele foi caindo de produção. O Ceará perdeu força física, o Ceará perdeu força técnica, e isso ficou refletido na quantidade de jogadas perigosas que o Ceará criou. Tem uma finalização do Vina que é bloqueada, tem um chute do Dieguinho em sequência que o Jandrei pega, mas basicamente isso. Nem os jogadores que estavam, Pedro Raul, Ailon e Galeano, e nem os que entraram, Pedro Henrique, Vina, Rodriguinho, conseguiram dar sustentação e vazão ao jogo do Ceará, que durante boa parte do segundo tempo ocupou o campo de ataque do Juventude. O Juventude ao todo chegou 3 vezes com lances perigosos ao gol do Bruno. Nas 2 primeiras foram para fora, um chute desviado do próprio Igor Formiga, que a bola acaba saindo próximo ao gol, se eu não estiver enganado, uma falta.
uma finalização do Matheus Babi, que ele corta, finaliza na rede pelo lado de fora, que o Bruno estava completamente na jogada, e o gol sofrido aos 49. Uma jogada pelo lado direito, onde o Ceará vê a bola rolar. Eu falava durante a transmissão que o Ceará não poderia... O empate era ruim, mas não poderia gerar uma chance para o Juventude. O Juventude cria uma jogada pelo lado direito, o Reginaldo cruza a bola na área, e aí dessa vez a defesa do Ceará foi induzida pelos atacantes, né, a irem para ali em direção ao primeiro pau, né, fazendo o facão. Sai o Éder, sai o Marcos Vitor, que fizeram uma boa partida ambos, muitos cortes também na saída de bola. Eles saem e aí o Mandaca vem por trás e antecipa o Fabiano Souza, que dá uma dormida no lance. Acho que tem um pouco de vacilo defensivo, mas há um mérito também no atacante, e o Mandaca faz o gol que dá a vitória. Então foi um Juventude que criou muito pouco. Ao mesmo tempo, baixou a marcação e o Ceará ficou batendo numa parede branca e sem criatividade para sair do bloqueio. O terceiro ponto, para a gente ir para a reta final, é dizer o seguinte: o Léo Condé faz 5 mudanças. Coloca o Pedro Henrique, coloca Vina e Sobral, e depois coloca o Lucas Lima e o Rodriguinho. A ideia de colocar o Vina, para mim, era positiva. A ideia de colocar o Vina. Eu não entendi por que, se o Mugni cansou, por que colocar o Pedro Henrique? A ideia de centralizar o Ailon, ela durou ali cerca de 10 minutos, porque o Vina entra com 20 minutos. Então ele tira o Mugni com 10 e coloca o Ailon por dentro e depois saca o Ailon. Então, assim, eu não entendi a ideia de colocar o Pedro Henrique. Por quê? Porque o Pedro Henrique não vem bem. O Pedro Henrique não fez um grande jogo nos últimos tempos. Qual foi o grande momento do Pedro Henrique? A gente tem dificuldade de perceber e de lembrar aqui. E ele ser a primeira mudança do Ceará, eu confesso que não compreendi. E, olhando o jogo depois, o que aconteceu durante a partida, acho que não foi uma boa mudança. Acho que o Pedro Henrique não contribuiu, o Pedro Henrique não cruza, o Pedro Henrique não finaliza, o Pedro Henrique não dá uma sustentação, não faz uma triangulação, ele não dá um passe em profundidade para o lateral, ele não cai por dentro, ele não... Enfim, o Pedro Henrique faz muita falta, o Pedro Henrique toma muitos cartões amarelos. Hoje o estádio foi ao desespero quando uma bola, depois da finalização do Dieguinho, que o Jandrei espalma, o Ceará todo no campo de ataque do Juventude, ele faz uma falta ridícula no escanteio, e a torcida, né, pega no pé, porque era uma falta extremamente desnecessária. Então, eu confesso que tinha o Paulo Baia, tinha o próprio Rodriguinho, que ainda não teve muita minutagem, e o Condé volta com o Pedro Henrique. Enfim, Vina entrou sem ritmo, claramente, tentou aparecer, tentou flutuar, recebeu algumas bolas por dentro, ali do meio de campo, tentou acionar os laterais, mas o Juventude, no esquema muito defensivo, dificultou muito as ações do Vina. Ele teve uma finalização, na verdade 2 finalizações, uma bloqueada, outra o Jandrei defendeu, se atrapalhou um pouco com a bola em alguns momentos, perdeu algumas bolas fáceis. Acho que é o combo Vina, porque o Vina vem com essa falta de ritmo mesmo. Sinceramente, se talvez tivesse um jogo mais aberto, ele poderia ter tido talvez uma qualidade maior, mas o Vina vai enfrentar adversários assim, principalmente em casa, e ele vai precisar ser o cara da criatividade também. Só que aí tem uma mudança do Condé que, para mim, é a que mata o Ceará no jogo. Além do Pedro Henrique e do Vina, 2 jogadores da frente, não terem entrado tão bem, e o Rodriguinho no final também, que contribuiu muito pouco, a entrada do Sobral e o Lucas Lima. Mas por quê? Eu acho que o Sobral no lugar do Richardson, no sentido físico, fazia sentido. Mas na ideia de ter um time com a posse de bola, não, porque ele saca o Nicolas, coloca o Dieguinho para a lateral esquerda e fica com o Lucas Lima e Sobral para armar jogadas no meio de campo. Um time que já tem dificuldade de criar, que não tinha o Mugni, que o Dieguinho ficou como lateral esquerdo, perdeu completamente o meio de campo. Então ficava Vini e Pedro Raul mais isolado, Rodriguinho e Pedro Henrique sem criar muitas jogadas, e 2 volantes ali do meio para frente que não conseguiam dar uma sustentação. E aí o Dieguinho já não subia mais porque não aguentava fisicamente, e o Fabiano ficou bloqueado e protegendo a defesa junto com o Marcos Vitor e com o Éder. Às vezes subia, mas já marcado pelo lado esquerdo da defesa do Juventude, que se precaveu, se programou ali para tentar neutralizar os cruzamentos. O Ceará cruzou muito pouco a área, o Ceará jogou muito pouco essa bola na área já na fase do abafa e não conseguiu mais encontrar. Então, Lucas Lima e Sobral entraram mal? Assim, pro que eles podem oferecer, não. Mas pro que o jogo pedia, foi muito pouco. Era preciso ter jogadores com mais posse de bola, com mais ocupação de espaço, talvez porque não o Zanocelo. Se é um volante que tem a característica de ter mais qualidade no passe, que arrisca um lançamento, que arrisca uma finalização, uma bola na área. Então o Ceará foi, como eu disse, foi decaindo no jogo e paga muito caro com o gol no final, perdendo os 3 pontos. Esse é o meu resumo daquilo que eu vi do jogo. Uma derrota dolorida, doída, porque é um time que você olha e projeta pontos. E o Juventude contra o Ceará fez 6 no campeonato. O Ceará fez 0. É isso. Deixa aí nos comentários também tua opinião. Quero saber, quero ler a tua impressão sobre a partida de hoje. No mais é isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo e você fica aqui com mais conteúdos do canal. O empate contra o Grêmio, pelo menos, foi um pontinho aí nessa sequência, que agora é uma sequência meio ruim do Ceará, vindo de derrota e empate. É isso. Grande abraço e até a próxima.